Bom, galera, agora uma questão que o pessoal do militar já sei que vai reclamar. Ai, questão do Enem, ai, como assim? Pessoal, cuidado. Tem questão, às vezes, no Enem que cai, que acaba que para eles vem realmente um ponto fora da curva e pela TRI acaba que o cara não faz, ninguém nem percebe que tá lá e não faz diferença para ninguém, tá? A menos o cara que quer aparecer, né, em algum programa de TV como sendo o cara que acertou todas, mas para efeito de passar para eles muitas das vezes não serve para nada. Porém, para você, sagaz, cuidado, que tem questão às vezes aqui que já andou pegando, por exemplo, já vi uma questão do Enem pegar uma questão antiga do ITA 90, por exemplo, uma de magnetismo. Então, cuidado com esses preconceitozinhos bobos que você só pode falar da questão depois que você olhar para a cara dela e falar, eu sei fazer. E realmente só vai fazer, é claro. Vamos ver então, no enunciado aqui, ó, joga na tela, editor. Ele fala assim, questãozinha então de interferência, que é um item até raro de cair para o Enem, mas para a gente é útil. Certos tipos de superfície na natureza podem refletir luz de forma a gerar um efeito de arco-íris. Essa característica é conhecida como iridescência e ocorre por causa do fenômeno da interferência de película fina. A figura mostra o esquema de uma fina camada iridescente de óleo sobre uma poça d'água. Parte do feixe de luz branca incidente reflete na interface a óleo e sofre inversão de fase. Muita atenção nessa inversão de fase aí, quem tiver com o nosso material aí na plataforma sublinha. O que equivale a uma mudança de meio comprimento de onda. A parte refratada do feixe incide na interface de óleo-água e sofre, no caso aí, reflexão sem inversão de fase. Então sublinha que dessa vez foi sem inversão. O observador indicado enxergará aquela região do filme com coloração equivalente à do comprimento de onda que sofre interferência completamente construtiva. Sublinho completamente construtiva. Entre os raios 2 e 5. Mas essa condição só é possível para uma espessura mínima da película. Considere que o caminho percorrido em 3/4 corresponde ao dobro da espessura E da película de óleo. Expressa em termos de comprimento de onda, a espessura mínima é igual a quanto? Então, vamos lá, pessoal. Galera da FUVEST que nos assiste, essa questão é importante. Galera do Enem que nos assiste, é bom por precaução, mas já é um aprofundamentozinho. E galera do militar, pode cair para vocês de qualquer maneira, tá? Então, qual a ideia aqui? Eu já destaquei para vocês no desenho quais são os pontos principais aqui que no texto eu pedi para você sublinhar que geram um alerta, que é o seguinte. Você, quando tem a parte da onda, né? Porque toda onda ela vai ter uma parte refletida e uma parte refratada, e uma parte talvez absorvida. Então a parte refletida, ele já afirmou que ele vai bater e voltar com inversão de fase. E guarda isso, que isso é importante. Por quê? Porque se eu tiver uma inversão de fase aqui, e no próximo eu também tiver uma inversão de fase, na verdade é como se ele não tivesse me falado nada. Porque inversão por inversão é como fazer, sei lá, na multiplicação menos vezes menos, que dá mais. Uma coisa anula a outra. Eles estavam em inversão de fase, depois passaram a voltar a estar em fase de novo, que é a inversão da inversão. Então você desfez o efeito. Agora, na verdade, ele não fala isso. Você tem inversão aqui, mas a parte refratada que vai lá embaixo bater e voltar e refratar de volta para sair um raiozinho paralelo, número 5, que é paralelo ao número 3, ele lá embaixo, quando deu essa batidinha e voltou, não teve inversão de fase, foi sem inversão de fase. Isso quer dizer que tive uma inversão de fase, não teve mais nenhuma, então no final eu ainda me encontro nesse estado em que eu tenho uma inversão, ok? Então, um número ímpar de inversão de fase, vamos assim dizer, dá uma inversão no final, e o número par de inversão de fase não dá droga nenhuma, ou seja, a condição natural de sempre. E por que isso é importante? Lembra? Porque lá na fórmula em que eu tenho que a diferença de caminhos entre essas duas ondas, para estudar qual é o modus operandi, de que forma vai se dar a interferência entre elas, depende delas estarem em fase ou não, para eu falar isso daqui. Para elas estarem em fase, se elas estiverem em fase, N par é construtiva e ímpar destrutiva. Porém, com inversão de fase, eu terei que par é destrutiva e ímpar é construtiva. Então, você vai ter inversão de uma coisa pela outra, tá? Essa que é a ideia, então, aqui. E aí, nesse caso, é isso que vai acontecer. Então, esquece isso daqui. Nesse caso, como eu tenho inversão de fase, a gente vai ter que, dessa vez,
Essa expressão aqui é a mesma, não? Ou seja, diferença de caminho, ΔD, como você preferir chamar, é igual a n lambda sobre 2. Porém, para n par, eu teria interferência destrutiva e para n ímpar, eu terei interferência construtiva, tá? Ok. Bom, galera, show de bola. E agora? Agora é aplicar o que ele falou. Qual é a diferença de caminho entre as duas ondas? É a parte de dentro, é quando ele adentra aqui essa região de espessura E. Essa vai ser a diferença. Aí também cuidado para o pessoal do INITA, da SpaceX, de outras provas militares, não ficar vendo chifre em cabeça de cavalo, ou seja, ficar inventando detalhezinho que não existe. Ah, mas eu vou projetar aqui, inventar um ângulo e depois botar em função desse ângulo, mas agora como é que eu faço? Deve ter um erro na questão, né? O cara começa a viajar. Meu irmão, essas dimensões são pequenas. Se essas dimensões são pequenas, e o pessoal do Enem também presta atenção que você não está acostumado a raciocinar assim. O que vai acontecer aqui? É claro que você botar uma lupa nesse treco. Existe, claro, sim, uma certa inclinação aqui, que eu exagerei, né? E a espessura E está aqui dentro. Tá? Só que, minha gente, isso, na verdade, eu dei uma bela acentuada. Isso aqui é muito, muito, muito pequenininho. Essas linhas estão muito próximas uma da outra. Muito próximas, de tal maneira o quê? Que pareça que essa linha azul é, na verdade, uma linha vertical. E se ela parece uma linha vertical, o que vai acontecer? Eu vou considerar que isso é igual a E, isso é igual a E também. Então, no final, a diferença de caminhos que eu tenho vai ser E para baixo mais E para cima, 2E. Tá? E tem que tomar cuidado, sempre lembrar que estamos lidando com coisas que são muito pequenininhas e de inclinação muitas vezes sensivelmente pequena a ponto de eu poder fazer essas afirmações. Também, meu amigo, se eu não fizer assim, eu vou fazer de que jeito? Você vai ao pé da letra pegar o ângulo aqui, projetar com seno e cosseno, com cosseno no caso, que aqui é o cateto adjacente a essa hipotenusa, e depois vai fazer o que com esse ângulo? Você iria ser forçado a concluir isso que eu estou te falando, tá? Então aqui, como isso é muito pequenininho, essa hipotenusa está quase em cima do cateto. Ela é praticamente o cateto, tá? Então, essas duas linhas em azul, eu vou considerar como sendo E. Ele desce E, sobe E. A diferença de caminho, então, será para a gente aqui 2E, tá? E aí ele fala que ele quer o quê? Que ele quer, no caso aqui, o mínimo valor do E para que eu tenha interferência completamente construtiva. Construtiva, no caso aqui da questão, é quando eu tenho N ímpar. N ímpar, bom, quanto menor o N, menor o E, que eles são diretamente proporcionais. E o menor N ímpar que eu posso botar aí é o N igual a 1, tá bom? Então, você vai ter que para o E mínimo, o N ali para ser construtiva, né? Tem que ser igual a 1. E aí, beleza. Fica 2E igual a lambda sobre 2, ou ainda que o E será igual a lambda sobre 4, tá bom? Tá aí, você da frente, para você aí tirar o seu print, ver se tudo bem. Então, não é uma questão bobinha, é uma questão, claro, para o pessoal do militar mais fácil, para o pessoal do vestibular tradicional não é nada fácil. Se você está assistindo a gente em área aberta, vá lá no fabricader.online, onde você será muito bem embasado e aprofundado em relação a tudo isso, como você está vendo aqui, e usa sempre os cupons que vão aparecendo nas nossas redes sociais, aqui ao longo dos vídeos, para você ter um descontinho em algo que já é super acessível a você no nosso plano completo ou até nos nossos planos isolados de matemática ou física voltados a cada uma das carreiras militares ou carreiras civis. Tá bom, pessoal? Ficamos por aqui. Não esquece também de sempre, é claro, né? Curtir nosso canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar, comentar, caso você esteja na área aberta. Se você estiver já na plataforma, mande sua dúvida, mande seus questionamentos, que sempre a nossa equipe vai estar pronta para te atender, tá bom? Um beijo, valeu e tchau, tchau!